Olá, pessoal. Dando continuidade, então, na nossa aula de osmorregulação, vamos comentar brevemente de algumas estruturas envolvidas na osmorregulação. Então, existem algumas adaptações com finalidades osmorregulatórias, e essas adaptações podem ser em diferentes níveis. Por exemplo, em níveis morfológicos, por exemplo, estrutura do epitélio branquial, a brânquia que é um órgão extremamente importante na osmorregulação, tanto na respiração, como também na manutenção do pH do organismo, como também na osmorregulação, um dos principais efetores aí de organismos aquáticos, por exemplo. Podem ser alterações bioquímicas, como a modulação da atividade de algumas enzimas, e outras alterações que, por exemplo, reprodutivas, como um desenvolvimento larval abreviado, ou seja, ao invés de passar por todas as etapas do desenvolvimento larval de algum organismo, algumas etapas são encurtadas, são abreviadas, para que possa haver uma adaptação osmorregulatória conforme o ambiente. Ou até mesmo comportamentais, como de migração, comentado na outra aula, por exemplo, das espécies catádromas e anádromas, né, que migram da água salgada para doce e da doce para salgada. Então, essa também é uma adaptação comportamental dos organismos. Ou então algum organismo terrestre que vai morar ou enfim, buscar alimento perto da água doce, por exemplo, porque precisa de um pouco mais de água diluída, porque sente que seus fluidos estão ficando mais concentrados, então acaba se aproximando de corpos d'água, fazendo o seu lifestyle ali mais próximo à água. Bom, falar aqui então da diversidade da osmorregulação. Então vamos ver como algumas classes de animais se comportam, o que fazem. Muito brevemente, tá? Vocês têm isso no material escrito também, eu não quero deixar um vídeo muito extenso falando de cada nuance, de cada classe animal frente a cada situação. Ficaria muito extenso, o assunto osmorregulação é muito grande, então eu prefiro aqui discorrer brevemente, vocês têm um material de leitura, de apoio também, e cada vez que vocês tiverem essa disciplina, algum professor trará um exemplo diferente, uma nuance diferente, e isso vem saindo nos artigos ao longo do tempo também, diversas novidades quanto a esse assunto. Bom, os invertebrados marinhos, então. A maioria deles são isosmóticos ao ambiente, ou seja, a concentração de solutos nos seus fluidos são parecidos, equilibrados com os fluidos do ambiente. Lembrando que pode ser isosmótico quanto à concentração de solutos, não quer dizer que são isoiônicos, por exemplo, a mesma concentração de sódio, de potássio dentro deles é a mesma do ambiente. Podem ter diferenças em quantidades, em concentrações iônicas, mas no todo de solutos é uma concentração parecida. Com isso, né, vendo tudo que vimos até aqui, acaba não tendo uma tendência a ganho ou perda de água ou íons, uma vez que está em equilíbrio. Então não há uma pressão tão grande osmótica acontecendo. Né, concentração de íons totais, como eu já comentei. Ele ganha sódio e cloreto, né, e pode perder por secreção ativa. Lembrando que sódio e cloreto são os íons mais abundantes no ambiente marinho. Então, ele pode perder por secreção ativa, acaba fazendo mecanismos ativos de gasto energético para perder esses íons e perde aminoácidos, glicose e ácido graxos. Tem essa tendência à perda e ganham por reabsorção ativa, então também promovendo gasto energético para reabsorver ou nos epitélios, ou então através da alimentação eles ganham de volta essas moléculas, essas partículas. Tá? Falando aqui também ainda de invertebrados marinhos, podem promover também, ali lembram do mecanismo de RI, de regulação isosmótica intracelular, eles promovem através disso aumento de aminoácidos nas células. Esse o RI, né, que regulação isosmótica intracelular, que é uma das estratégias mais utilizadas por osmoconformadores. Por exemplo, nas cracas, 70% dos seus osmólitos são esses aminoácidos, justamente para esse tipo de regulação, para se manter em conformidade com a linha isosmótica, com o meio, com a osmolaridade do meio. Ciclostomados também se comportam parecido com os invertebrados. Né? O exemplo que temos aqui, o peixe-bruxa, aqui na imagem, todos eles são marinhos e isosmóticos, sem tendência a ganhar ou perder água, como comentamos para os invertebrados, e o rim dele produz uma urina isosmótica, ou seja, com a mesma concentração do meio. Falando dos invertebrados de água doce, já eles, lembrando que a água doce tem a concentração de sais, de osmólitos, enfim, de solutos menor do que a dos organismos, então os organismos passam a ser hiperosmóticos em relação ao seu meio. O problema é que,
Tendo eles uma concentração de solutos maior nos seus fluidos corporais, a tendência de entrada de água e perda de solutos. Para isso, algumas adaptações, dentro de várias que ainda estão saindo em artigos de estudos de fisiologia e tudo mais. Alguns dos principais aqui temos a recuperação de solutos por captação ativa e alimentação, aumento da excreção de água e diminuição da sua permeabilidade, por exemplo, a permeabilidade branquial. Então, não perde tantos íons para o meio, ele segura, vamos dizer, esses íons através do epitélio branquial. Há essas adaptações, essas diferenciações frente ao desafio do ambiente, né? Um ambiente que é hiposmótico em relação ao organismo. Falando então dos teleósteos e lampreias marinhos, né, que funcionam basicamente com o mesmo mecanismo. Então aqui temos os principais defetores, vamos dizer assim, os atores dessa osmorregulação, que estão na ingestão, no epitélio branquial, nas brânquias, no epitélio gastrointestinal, no intestino, e na urina. Então, são esses os principais atores na osmorregulação de peixes também. Então, vamos falando um por um, né, na medida das tendências de como ganha, como perde, ou enfim, o que acontece. Então, ingestão, o que ele ingere? Água ou íons, por exemplo. Nas brânquias, se ganha íons ou água, também no intestino a mesma coisa, ou se faz muita urina ou pouca urina, né? Volume urinário, concentrado, não concentrado, isso tudo vamos vendo aos pouquinhos. Então, ele ingere água, o teleósteo marinho acaba ingerindo água e junto com essa água acaba ingerindo sais também, uma vez que a concentração osmótica da água marinha é extremamente alta. Acaba ingerindo as duas coisas. Nas brânquias, a tendência dele é perder água pela brânquia e não ganhar água pela brânquia, uma vez da pressão osmótica, né, da concentração do ambiente ser maior do que a do organismo. E de ganhar íons pela mesma tendência, né, pela mesma propensão, se perde a água e se ganha os íons. O que passa a ser até óbvio mediante o explicado na primeira aula. Quanto ao intestino, ele tenta promover a reabsorção de água, ou seja, daquela água que entra cheia de íons, ele tenta reabsorver apenas a água para poder diluir um pouco mais seus fluidos. E reabsorção de alguns sais, como eu falei, tem muito sal, mas há de se manter o nível ideal de concentração de devidos solutos no seu organismo. Então, por exemplo, se tem, por mais que a concentração osmótica seja grande e mais tenha pouca quantidade de cálcio, por exemplo, ele pode promover a reabsorção do cálcio, mesmo que ele seja pouco em meio a todos aqueles solutos que tenham na água marinha. Então, ele pode promover a reabsorção desse sal conforme desejado no intestino, conforme o organismo sentir a necessidade e modular adaptações para isso. Urina. Ele urina pouco, um volume pouco, porque não pode perder muita água. Né? É difícil de conseguir água no ambiente marinho para um organismo teleósteo ou uma lampreia. E essa urina é isosmótica, ou seja, na mesma concentração do ambiente, ou seja, que para o organismo é concentrado, mas para o ambiente é isosmótica. Então, pouca urina e a que sai é isosmótica. Lembrando que nos principais íons que temos aí na saída da urina, temos o magnésio e o sulfato. Bom, mudando aqui então, agora vamos falar de teleósteos e lampreias de água doce. Quanto aos atores, quanto aos efetores, vão ser os mesmos, tá? Os peixes são relativamente parecidos em questão morfológica, nesse sentido osmorregulatório, mas as estratégias praticamente viram ao contrário. Tudo que era ganho para um vira perda para o outro, e mais ou menos assim funciona, como vamos ver a seguir aqui na animação. Então, quanto à água e sais, ele é invadido constantemente pela água e a água é diluída em relação ao seu meio, né, o meio de seus fluidos intracelulares e extracelulares. E ele ingere o sal pelo alimento, através da ingestão de outros animais, né? Outros, enfim, organismos que estejam disponíveis. Então, é uma fonte de obtenção de sal muito forte para os peixes de água doce. Já aqui dá para ver exatamente o contrário, tanto para água quanto para íons. A tendência do marinho era de perder, a do de água doce é de ganhar água, né? Uma vez que ele tem a concentração mais alta dos seus fluidos em relação ao ambiente e perder íons, né? Então, para compensar essa perda de íons, ele promove uma absorção ativa de íons, acaba gastando energia para reabsorver íons da água.
ok? Que aí, lembrando mesmo que água doce tenha pouca concentração de solutos, ainda assim há solutos e pode-se promover a absorção ativa deles pelo epitélio branquial. Quanto ao intestino, promove a reabsorção de sais, assim como mecanismo clássico, e a urina, como é feita? Diferente do outro que tinha um baixo volume urinário, esse já faz um volume urinário abundante e diluído, para que promova a saída dessa urina. Então, o ideal é perder bastante água, já que ele está com uma tendência de ganho de água muito grande, e essa urina ser diluída, ou seja, perder pouco sal nessa urina para poder segurar o máximo possível de concentração de solutos dentro do seu organismo. Promove ultrafiltração. Já vamos ver melhor, vou mandar um link para vocês, junto a essa aula, que fala sobre rins, sobre ultrafiltração, como funciona esse tipo de estratégia, o que seria uma ultrafiltração, mas basicamente é para concentrar coisas, né? Ultrafiltração é fazer uma filtração para, no caso de um teleócito de água doce, para promover a filtração, trazendo de volta íons dessa urina. Então, ou seja, quando a urina vai sair com um pouco mais de concentração de solutos, a ultrafiltração filtra de volta muitos desses solutos para o organismo, para não perder tanto assim para o meio. E pouca secreção ativa, como assim? Né? Utiliza pouca expulsão, extrusão desses solutos, porque o objetivo não é perder solutos. Mas mesmo assim, como eu falei, mesmo que ele ganhe muito soluto e, por exemplo, entrou bastante sódio e ele já está com a sua concentração de sódio ideal, também não pode pegar qualquer soluto, porque a tendência é dele perder, né? Se já está no nível bom de sódio, não pode absorver muito mais sódio, mesmo que isso favorecesse no gradiente osmótico, mas, por exemplo, o sódio pode fazer a disfunção de enzimas, potenciais de ação, também vocês já viram o sistema nervoso, então é preciso sempre necessário não só manter a concentração geral dos seus fluidos, mas também de cada íon, né? Então não adianta estar precisando de íons e absorver mais de um mesmo íon que possa alterar algumas funções biológicas dentro do organismo. Bom, entre outras estruturas que auxiliam bastante, tem as células de cloreto, que a função dessas células de cloreto muda dependente do ambiente nesses peixes. Então, por exemplo, as funções das células de cloreto nos peixes marinhos é a secreção de cloro. Já nos peixes de água doce, no caso, é a absorção de sódio, de cloreto e de cálcio. Então, também a regulação de ácido-base, né, através de um trocador cloreto-bicarbonato, bicarbonato que é um importante regulador do pH, falaremos disso agora na próxima aula síncrona. Então, dependendo se é um peixe marinho ou se é um peixe de água doce, dá para ver que a célula tem diferentes tendências na sua ação. Secreção para o marinho, onde tem muitos íons e o ideal é secretar íons, e para os peixes de água doce, né, que a tendência é perder estes íons, as células funcionam para reabsorvê-los. Falando aqui então dos elasmobrânquios. Os elasmobrânquios têm uma curiosidade dentro do funcionamento da osmorregulação deles. Eles são praticamente isosmóticos com a água do mar. Até aí tudo ok. É um peixe grande, vamos dizer assim, o elasmobrânquio, praticamente isosmótico com a água do mar. Mas, porém, a concentração de sal dele é apenas 1/3 da água marinha. E como é que ele consegue ser isosmótico com a água do mar se a concentração de sal dele é apenas 1/3 dessa água marinha? Os outros 2/3 da concentração osmótica dos elasmobrânquios é feito através de osmólitos orgânicos, principalmente a ureia. Ele gera acumulação de osmólitos orgânicos, aminoácidos, mas principalmente a ureia, e isso faz com que haja um equilíbrio na concentração osmótica dele através da promoção desses osmólitos orgânicos dentro dos seus fluidos. As suas brancas são impermeáveis à ureia e a toleram 100 vezes mais. A ureia pode ser tóxica quando altamente concentrada nos fluidos dos organismos, mas a tolerância de um elasmobranco chega a ser 100 vezes maior do que a de algum outro organismo, dependendo do organismo, como seres humanos, por exemplo. E as brâncas são impermeáveis, ou seja, não há perda de ureia pelas brânquias, o que permite com que ela se concentre mais. Além disso, também tem o timal, que é o óxido de
trimetilamina, que é um tampão presente em altos níveis, ou seja, a ureia que pode promover o baixa do pH é tamponada pelo timal, ou seja, digamos assim, duas substâncias que podem ser acumuladas nos elasmobrânquios e uma compensando o que seria o efeito da outra, para que haja uma concentração maior de sais nos elasmobrânquios e eles sejam isosmóticos com seu meio, né, o meio marinho. Bom, então, sendo assim, eles não têm tendências de perdas ou de ganho de água. E como é a urina desses animais? Urina isosmótica e em baixo volume. Uma vez que eles são isosmóticos, não precisam fazer um grande volume urinário, apenas para manutenção de íons, de sais, tudo mais que eles precisam, natural para qualquer organismo. Então, tem difusão de sais de sódio e cloreto pelas brânquias, uma vez que o ambiente marinho é riquíssimo nesses íons. Elimina sais pela glândula retal, aqui na parte final do animal, e uma síntese e reabsorção contínua de ureia e timal, ou seja, reabsorve. Quando vai excretar, reabsorve essa urina, dessa urina a ureia e o timal, né, promovendo sempre a urina isosmótica. Passando para os anfíbios de água doce, então. A estratégia deles é semelhante aos teleósteos de água doce, como vimos, né? É legal de olhar os teleósteos tanto de água doce quanto marinho, que eles servem quase como de exemplo de como todos os outros funcionam a partir disso. Então, a diferença dos anfíbios é que ele tem a pele como principal órgão de osmorregulação, que no peixe já era a brânquia. Então, quanto à água, a tendência é do influxo osmótico de água. Então, a tendência a ganhar água, né, uma vez que a água doce é menos concentrada osmoticamente que o organismo. Já quanto à urina, ele promove uma urina diluída e abundante. Né, como vimos, a tendência a qualquer organismo de água doce, né, como os teleósteos de água doce principalmente. Quanto aos solutos, promove através da pele a captação ativa desses solutos, a absorção através de alimentos, através dos outros organismos, perde soluto pela pele, por difusão, ou seja, tem que promover a captação ativa com gastroenergética, porque tem a tendência à perda pela difusão. E é assim que se dá a manutenção da quantidade de solutos e quais solutos vão estar presentes no organismo. E perda de soluto pela urina, é uma outra tendência também dos anfíbios de água doce. Já dos anfíbios terrestres, eles perdem água pela superfície corporal, pela pele, e também pela respiração, acaba perdendo água pela respiração. Não conseguem fazer uma urina concentrada, não tem essa capacidade nos seus organismos, então uma adaptação comportamental, como eu havia falado para vocês. Eles vivem próximos ou ligados de alguma forma à água doce. E então, isso, como eu falei, então, mecanismos como mecanismos comportamentais ao invés de fisiológicos na manutenção da osmorregulação desses animais. Bom, falando aqui de répteis, então, os répteis têm por peculiaridade uma impermeabilização da superfície corporal, ou seja, possui uma baixa evaporação, a excreção do ácido úrico deles requer pouca água, promovem a oxidação do alimento para obtenção de água e no seu sistema excretor renal possuem um rim sem alça de Henle. Para entender isso melhor, vamos consultar ali o vídeo que eu estou disponibilizando o link que explica sobre o rim humano e também sobre como funciona e qual a serventia da alça de Henle, que é importantíssima na osmorregulação. Aqui à esquerda tem uma imagem mostrando que em répteis a evaporação da pele seca excede a do trato respiratório, variando nesses animais entre 66% e 88% da evaporação. Ou seja, aqui dá para ver que a pele perde 88% e pela respiração apenas 12%. Vendo aqui diferentes números aqui em tartarugas, lagartos e cobras, mas sempre mostrando que a pele exerce um papel mais importante, mais significativos, vamos dizer assim, do que da respiração, com números sempre bem mais elevados. Falando dos répteis marinhos e terrestres, eles tendem a perder água. A tendência é essa, como da maioria dos organismos marinhos. Eles não bebem água, eles utilizam água metabólica, né, uma água formada dentro do próprio organismo. O rim deles não tem alça de Henle, então não podem concentrar a urina, que é essa serventia dessa alça de Henle, né, formando uma urina apenas hipo ou isosmótica em relação ao ambiente. Porém, existem estruturas acessórias para a excreção.
como a glândula de Sal, que promove o transporte ativo de sódio e potássio, excreção de íons em altas concentrações e, além disso, também conserva a água. Aqui tem a iguana marinha, que ela possui cristais de sais que ficam acumulados aqui no topo da cabeça deles, como podemos verificar aqui na imagem. Né? Dá para ver que o acúmulo de sal aqui que fica esbranquiçado no topo da cabeça delas, onde eles acabam acumulando sais no organismo. Quanto aos répteis de água doce, eles são hiperosmóticos em relação ao ambiente deles, tendem a perder a água pela respiração, podem ganhar água pela região bucofaringiana ou então pela cloacal, que fica em contato com o ambiente, promovem uma urina diluída, obviamente, uma vez que estão na água doce, e tendem a ganhar água, e nessa urina promovem a ultrafiltração para recuperar íons, sais, uma alta reabsorção ativa, ou seja, gastam energia para reabsorver esses íons, para, digamos assim, fazer questão de reabsorver os íons, uma vez que o ambiente não fornece tanto, e uma baixa secreção ativa, ou seja, não gastam energia para secretar íons, uma vez que não é a tendência de ganhar íons pelo ambiente, né, através da difusão, então não é interessante a secreção ativa nesses animais. Já pertinho do fim dessa aula, falando aqui das aves, elas possuem os rins, alguns com alça de Henle curta e outros sem essa alça de Henle. Sem a alça, eles produzem uma urina hipo ou isosmótica com o corpo. Sim, completamente sem a alça, que é um concentrador da urina, né? Então, sem a alça, a urina só chega a hipo ou, no máximo, isosmótica com o corpo. Já com a alça de Henle curta, eles conseguem fazer uma urina hiperosmótica 2 vezes mais concentrada, já um pouco mais concentrada pela presença da alça de Henle. Então, se tem uma alça de Henle que não seja curta, que seja, digamos assim, no tamanho normal, já faz uma urina mais concentrada. Em algumas outras classes animais que possuem a alça de Henle comprida, fazem uma urina hiperconcentrada, vamos dizer assim, com um aproveitamento da concentração bem maior. Aqui é a imagem do que vocês já viram ali no link disponível, né, do rim e a estrutura da alça de Henle e toda a sua importância. Então, o tipo discreta também é o ácido úrico, como eu falei, essa explicação do porquê da importância do ácido úrico vai ficar para a próxima aula, onde vamos entender a diferença da excreção de amônia, ácido úrico e ureia. No caso das aves marinhas, elas perdem água pela respiração e pela urina. A tendência é a perda de água, como a maioria dos organismos marinhos, e já está ficando até repetitivo que essa é a tendência. Então, fica bem fácil de fixar. O alimento é isosmótico com a água do mar, né? No caso, se for os invertebrados, ou então hiposmóticos, me desculpem, em relação aos peixes. Então, os tipos de alimentos, elas podem ter alimentos isosmóticos com o mar ou hiposmóticos no caso dos peixes, né? Então, tem essas duas opções de alimento e o que eles refletem para uma ave marinha quanto à ingestão. No caso da glândula de Sal, essa glândula aqui que vocês podem ver aqui no bico, a glândula de Sal é um importante efetor na eliminação de sais. Tem uma alta eficiência no transporte de sódio, acaba gastando energia para o seu funcionamento, tem um funcionamento intermitente através de gatilhos de ativação dentro do organismo. Não vou me aprofundar muito, mas cabe ressaltar aqui. E é mais desenvolvido, obviamente, nas espécies marinhas, que é onde tem a maior necessidade do funcionamento desse tipo de estrutura, como a glândula de Sal. Vivem da água metabólica, a água produzida pelo próprio corpo, e não bebem água do mar, embora possam, poderiam beber água do mar, mas não é vantagem, porque junto com a água vai vir uma concentração altíssima de sais também. No caso das aves terrestres, perdem água pela urina e pela respiração também. A solução que elas encontram para isso é a eliminação do ácido úrico, mais uma vez vou explicar isso na aula síncrona para vocês, não precisam ficar preocupados, e cristalizam na cloaca, ou seja, acumulam e se transformam em cristais na região cloacal. Onde, nessa cristalização e acumulação na cloaca, existe a reabsorção da água por osmose e do sódio ativamente. Então, a concentração da urina ocorre na cloaca ao invés do rim, mostrando a cloaca uma importante estrutura na concentração da urina ao invés do rim, mostrando mais importância no caso de aves terrestres em geral. Então, gente, obrigado. Se tiver alguma dúvida, pode me mandar um e-mail.
E até a próxima aula síncrona. Qualquer dúvida, podem me escrever algum e-mail, mandar algum e-mail, que eu vou estar disponível a responder quaisquer.